Após uma reunião de trabalho importante, o CEO Zack se diverte durante uma festa na firma. O momento é interrompido pelo ex-funcionário Hans, que invadiu o lugar para dar um esporro no Zack. Ele está furioso porque todos os funcionários mais velhos foram chutados, mesmo tendo ajudado a erguer a empresa do zero. Hans está tão desesperado que se oferece para receber um salário menor, para ser contratado de volta. Mas Zack manda ele ralar. Então Hans puxa uma arma e o chama de mentiroso. Zack implora para ele relaxar, lembrando que aquelas pessoas são seus amigos e falando sobre sua esposa, que perdeu o bebê recentemente. Hans decide se mandar de arrasta para cima, espirrando sangue por todo o rosto de Zack. Momentos depois, Zack liga para sua esposa, Amy, para se desculpar por não passarem mais tempo juntos e dizer que a ama. Naquela noite, Zack está no bar e ouve Julia discutindo com o barman. Então ele paga uma bebida para ela dar uma acalmada. Eles batem um papo por um tempo e Zack conta que tem planos incríveis com Amy amanhã. Ele percebe que Julia está dando em cima dele, então ele dá um fora nela e diz que ama sua esposa. No dia seguinte, Zack e Amy saem de férias juntos. Durante a viagem de carro, Zack recebe uma mensagem de um número desconhecido dizendo: "Eu curti muito a noite passada." Então ele pergunta: "Quem é?" O número misterioso diz algo sobre a Amy descobrir e pede 500 mil euros pelo silêncio. A última mensagem é um link com o nome de Julia. Então Zack diz que seus advogados vão cuidar disso. Naquela noite, no hotel, Zack abre a porta para o serviço de quarto e acha que vê alguém vigiando ele ali perto, mas a pessoa some. Então ele recebe mais mensagens de Julia. No entanto, Zack ignora tudo para jantar com Amy. Ele tenta um clima mais ousado com ela, mas ela ainda não se sente pronta. No dia seguinte, o casal conhece Harry, que vai levá-los em um passeio de balão. Enquanto Harry passa as regras, outra cliente chega e Zack fica em choque ao ver Julia. Ela se apresenta toda simpática, fingindo que não conhece o Zack. Então ele faz o mesmo. A reserva era para 2 pessoas, mas Julia alega que seu amigo não pôde vir. Sentindo um climão, Zack finge que não está bem e quer ir embora. Amy acha que ele só está com medo e o convence a ficar. Depois que cada pessoa se posiciona em um canto, o balão finalmente decola. Zack aproveita o barulho para perguntar para Julia o que ela está aprontando. Então ela diz que se ele enviar a grana agora, eles podem curtir o voo. Conforme o balão sobe, o grupo fica impressionado com o visual incrível e a sensação de liberdade no ar. Harry liga para o controle de tráfego aéreo para reportar o voo, e eles avisam sobre uma formação de nuvens no leste. Então Julia pergunta a Zack se ela a reconhece, e Amy fica curiosa, mas Zack diz que ela só está confusa. Harry tira uma garrafa de champanhe e abre com uma faca que guarda no cinto. Após um brinde, as mulheres começam a conversar. Amy pergunta a Julia sobre o trabalho dela, e ela diz que bota pressão em quem deve dinheiro, alegando ser controle de crédito de um banco privado. Sentindo uma tensão, Harry distrai eles falando sobre a vista e como estar lá em cima ajuda a escapar dos problemas. Ele também conta que era da Marinha e depois de se aposentar, começou a pilotar esse balão. Ele brinca sobre ser pago por isso, e Julia começa a rir, deixando todo mundo desconfortável. Então Harry começa a cantar e a voz dele soa incrível graças ao eco. Ele convence Amy a tentar, então ela solta um grito curto que parece bem libertador. Julia decide tentar também, mas faz uns barulhos estranhos que deixam todo mundo desconfortável de novo. Após uma pausa bizarra, Julia anuncia que é hora das fotos. Então ela tira várias do casal feliz e uma de Harry. Enquanto Amy tira uma selfie com Harry, Zack pergunta a Julia se ela está gostando disso. Ela diz que está melhor que a outra noite e pede para ele tirar uma foto dela com Harry. Quando ele pega o celular dela, encontra uma mensagem que diz: "Pague a grana ou vai se arrepender." Logo, o balão começa a chegar perto das montanhas e Harry faz ele subir rápido para não bater. Julia diz a Zack que ele precisa resolver isso logo e Amy quer saber o que está rolando. Harry percebe que as coisas estão ficando tensas demais e diz para todos relaxarem e curtirem a vista. Quando Amy pergunta de novo, um pássaro voa de repente sobre a cabeça dela. Isso dá um susto nela, mas ela não se machuca. Harry fica empolgado porque aquilo era uma águia dourada, que é tão rara que deve ser vista como um sinal de sorte. Julia, frustrada, pede para Harry dar meia volta com o balão. Ele explica que não tem como pousar no meio das montanhas. O único jeito de voltar é pegando as correntes, e isso significa que eles ainda têm meia hora de voo. Então Julia se vira para Zack de novo e menciona a bebida que ele pagou para ela na outra noite. Como ele continua negando tudo, Julia diz a Amy que sabe que eles não ficaram íntimos desde que ela perdeu o bebê. Encurralado, Zack admite que saiu para tomar umas, mas foi só isso. Amy fica mal por ele ter compartilhado isso
isso com uma estranha, e Julia diz que não era estranha, porque Zack ficou íntimo com ela. Ele nega na hora, então Julia menciona as iniciais nas meias dele e sua marca de nascimento, levantando a camisa dele para provar. Agora, Amy acredita nela, e Zack continua negando. Então Harry tenta fazer todo mundo se acalmar. Zack, frustrado, grita com ele usando palavrões, antes que Amy pergunte por que Julia está ali com eles. Zack admite que tomou um drink com Julia, e explica que ela está seguindo ele para extorquir dinheiro. Provavelmente sabe da marca de nascimento por fotos nas redes sociais. Enquanto o grupo continua discutindo, Harry vê um alarme no aparelho e abre uma saída de ar porque estão voando alto demais. Julia pede para ele parar, e quando ele recusa, ela pega a faca dele e anuncia que Zack não vai se livrar dessa. Harry tenta pedir socorro na hora, mas Julia corta os cabos do rádio. O balão continua subindo, e Harry pontua que precisa consertar isso ou eles vão ficar sem oxigênio e vão ser mandados de arrasta para cima. Amy percebe que eles estão alto demais e implora para Julia deixar Harry resolver o problema. Quando Harry pega a corda, Julia tenta impedi-lo e Zack aproveita a chance de pular nela. Harry o ajuda e eles a seguram na borda do cesto para tentar desarmá-la. O balão todo balança enquanto eles lutam e Julia começa a tossir. Isso distrai Zack, então ela aproveita a chance de pulá-lo de volta. Então ela pega uma ferramenta longa e tenta atacá-los de novo. Os homens se unem para empurrá-la contra o cesto mais uma vez e Zack bate o pulso dela na borda até ela soltar a faca. Quando ele tenta pegar a ferramenta também, Julia luta com ele e na confusão, a ferramenta bate em uma mangueira até furá-la. Então agora o balão está vazando gás. A briga continua e a ferramenta acerta o berneador, fazendo as chamas crescerem e se espalharem pelo corpo de Julia. Enquanto ela entra em pânico e grita, Amy ajuda a tirar a jaqueta e cobre ela com um cobertor. Harry pega seu extintor e apaga as chamas rápido, mas Zack desvia o olhar o tempo todo. Agora, fumaça preta sai do balão e cinzas caem do cesto. O balão ainda está subindo e Harry precisa abrir a saída de ar, mas o fogo queimou metade da corda. Ele não tem escolha a não ser escalar cuidadosamente a borda do cesto para tentar alcançar o que sobrou da corda. Ainda está alto demais, então ele tem que ficar na ponta dos pés para finalmente pegá-la. Quando ele finalmente começa a abrir a saída de ar, Julia agarra as calças dele e tenta impedi-lo, mas em vez disso, ela empurra ele para fora do cesto e Harry é mandado de arrasta para cima na queda. Zack grita com Julia, que jura que foi um acidente. O alarme do aparelho do balão toca, avisando que estão ficando sem oxigênio. Ao começar a sentir tontura, Amy vê a faca no chão e tenta pegá-la. No entanto, agachar piora sua tontura. Então ela corre para a borda do cesto e consegue pegar um ar extra para se acalmar, embora também se assuste com o abismo lá embaixo. Quando ela se vira, descobre que Julia desmaiou. Fala, galera! Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve. É rapidinho e isso ajuda muito a continuar editando vídeos como este. Valeu! Também. Se movendo devagar, Amy sobe no queimador e tem que se segurar firme para não cair. Com o corpo perigosamente inclinado sobre o cesto, ela tenta alcançar a corda apenas para apagar pela falta de ar. O corpo dela começa a escorregar e ela quase cai, mas felizmente ela acorda bem na hora para se salvar. Agora ela finalmente consegue alcançar a corda e abrir a saída de ar. Então o balão começa a descer. Ela também amarra a alça na corda queimada para que consigam alcançá-la de dentro do cesto. Depois, Amy acorda Zack e checa seu celular, mas está sem sinal. Zack pega outra alça para amarrar as mãos de Julia e a amordaça com uma bandana. Então ele diz a Amy que Julia está mentindo e mostra as fotos deles na praia, que provam que ela poderia ter descoberto sobre a marca de nascença pelas redes sociais. Naquele momento, o casal descobre que o balão está indo em direção às montanhas, então eles vão bater. Eles precisam subir, mas o queimador não está mais funcionando, então precisam se livrar de peso. O casal começa a jogar fora os tanques de gás e, enquanto se movimentam, percebem que o fogo estragou o fundo do cesto. Amy quer guardar pelo menos um tanque caso precisem depois, mas Zack acha que evitar a batida é mais importante. De repente, o balão chega na montanha e voa enquanto desliza de lado. O casal acha que o balão vai ser destruído pelas pedras pontiagudas, mas ele continua avançando e eles conseguem escapar. Assim que estão seguros, Zack dá uma olhada e descobre que tem um furo no balão agora. Depois, Amy dá um pouco de água para Julia. Outra discussão está prestes a rolar, mas naquele momento o balão voa por uma formação de nuvens densa.
Enquanto Amy tenta ficar de olho para onde estão indo, Zack pergunta a Julia por que ela o escolheu como alvo. Enquanto Julia secretamente alcança a faca, ela mantém Zack distraído, revelando que é filha do Hans e o culpa por o pai ter sido mandado de arrasta para cima. Zack explica que teve que tomar uma decisão de negócios e pagou bem ao Hans. Julia fica furiosa e o critica por ser privilegiado, lembrando que Hans trabalhou duro pela empresa por 40 anos, mas Zack só herdou o dinheiro. De repente, ela pula no Zack e dá uma facada no ombro dele. Então Amy tem que puxá-la. Ela tenta acalmar Julia e demonstra empatia pelo pai dela, dizendo que podem resolver isso e alegar que a facada foi um acidente. Quando Zack protesta, Amy grita com ele, brava porque ele não vê que ela está fazendo o necessário para sobreviver. Julia então surta de novo e Amy demonstra mais empatia, prometendo que vai ficar tudo bem, enquanto Julia pede desculpas a Amy por envolvê-la nisso. Zack aproveita a chance para acertá-la com um tanque de gás. Julia é imediatamente mandada de arrasta para cima, e Amy grita horrorizada, sem acreditar que seu marido foi capaz disso. Zack diz que fez isso para protegê-la antes de desmaiar e implorar por ajuda, enquanto seu ferimento sangra muito. Amy encontra um kit de primeiros socorros e faz o seu melhor para enfaixá-lo. Minutos depois, Amy percebe que o furo no balão está aumentando e eles estão sendo empurrados para as montanhas de novo, perdendo altura muito rápido. Ela conecta o último tanque ao queimador e continua apertando os botões, mas nada acontece. Zack exige mais ideias e Amy grita com ele por não ajudar. Enquanto ele aponta que deveriam se livrar do corpo de Julia, Amy vasculha a bolsa de Harry e encontra um isqueiro. Ela cobre o corpo de Julia com sua jaqueta antes de trabalhar com Zack para finalmente acender o queimador de novo. Felizmente funciona e o balão voa sobre as montanhas. Após alguns minutos, o casal percebe que exagerou e agora estão subindo demais, então começam a jogar as coisas fora. Naquele momento, Amy percebe uma corrente de vento soprando os objetos e lembra que Harry disse que isso os guiaria para casa. Ela corre para abrir a saída de ar e o balão efetivamente desce. No entanto, também está se movendo muito perto da encosta das montanhas. Por sorte, o vento os guia por ali e eles evitam a batida. O corpo de Julia continua escorregando, então Amy o deita direito e o cobre com o cobertor. Zack diz que não é culpa dele porque foi legítima defesa, e Amy pontua que isso não teria acontecido se ele não tivesse pago uma bebida para ela. Uma discussão começa e Zack lembra que nos últimos meses, Amy sempre dizia não para saírem juntos. Ficando brava, ela insulta Zack enquanto dá um passo à frente, apenas para o seu peso finalmente destruir a parte queimada do cesto. Ela cai pelo buraco resultante, se salvando no último segundo ao segurar na borda. Zack não reage por alguns segundos e Amy tem que implorar por ajuda para fazê-lo se mexer. Ele tenta puxá-la para cima, mas o ferimento no ombro o deixou fraco. Amy escorrega e se segura em uma tábua de madeira que está prestes a quebrar. Então Zack joga uma alça e Amy consegue pegá-la pouco antes da madeira quebrar e cair. A alça escorrega da mão de Zack e ele tem que pegá-la de novo. Conforme o balão chega perto demais do topo das montanhas, Zack coloca a alça ao redor do corpo e puxa com toda a força que pode, até que finalmente consegue trazer Amy de volta para o cesto. Ela pergunta por que Zack hesitou em salvá-la, e Zack jura que foi apenas o choque. Momentos depois, o balão começa a se aproximar de uma tempestade. O casal percebe que está ganhando velocidade, porque está perdendo ar, já que o furo está aumentando. Enquanto a chuva e o vento forte o cercam, o casal sobe no topo do queimador. Zack serve de apoio e Amy pisa no ombro dele, em dor, para alcançar o furo. O vento continua sacudindo o corpo dela e ela quase cai, mas depois de muito esforço, ela consegue pegar o pedaço de tecido rasgado e o amarra ao balão usando uma alça. Quando Amy começa a descer, ela escorrega no tecido molhado e Zack tem que segurá-la. Então eles voltam para o cesto e ligam o queimador, que por sorte empurra o balão para fora da tempestade. O cesto ainda bate na encosta da montanha, mas é só um solavanco leve antes de escapar.
Enquanto voam sobre um campo aberto, Zack checa o celular, mas continua sem sinal. Amy se pergunta como Julia sabia sobre as meias com iniciais de Zack, que aquilo não está nas redes sociais. Ela revista o corpo de Julia e Zack fica nervoso, então ele chuta o celular dela escondido pelo buraco no cesto. Então Amy abre o celular de Zack para ver as mensagens de Julia. Ela abre o link e encontra um vídeo de Julia e Zack ficando íntimos. Eles discutiram o que aconteceu no escritório e Zack insultou Hans, dizendo que ele não valia nada e tinha que ser descartado. Amy se pergunta se Zack algum dia realmente se importou, e ele alega que se importa em ter uma família, mas ela não pode dar uma para ele. Ele reclama que Amy passou os últimos meses mergulhada em culpa e autopiedade, em vez de ficar íntima com ele. Ele também pontua que deu a ela uma vida rica e incrível. Quando ela tenta explicar que não liga para bens materiais e seus amigos chatos e pretensiosos, Zack a chama de ingrata e diz que sem ele, ela estaria limpando privadas. Amy percebe o homem horrível que ele é e anuncia que quer o divórcio, prometendo levar metade da empresa. Quando Zack chega perto, dizendo que ela não tem grana para se divorciar dele, Amy o empurra e faz ele cair pelo buraco. Ele se segura no cesto e implora por ajuda, apenas para escorregar. Ele só consegue se salvar agarrando a alça. Amy o observa enquanto ele alterna entre implorar por ajuda e ameaçar acabar com sua vida. Então, ela escolhe sua vingança. Ela empurra o corpo de Julia pelo buraco e ele atinge Zack, fazendo com que ele seja mandado de arrasta para cima. Amy, chorando, joga fora um colar que ele a presenteou e sua aliança. Por fim, o balão chega a uma floresta e, depois de voar por algumas árvores, pousa suavemente na grama. Ela sai e liga o queimador para atacar o balão inteiro fogo antes de ir embora. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos assim. Valeu por assistir!